Olá, seja bem-vindo a mais um dia de leitura bíblica. É um prazer ter a tua audiência e com certeza estamos crescendo em graça e em conhecimento. Em tudo que temos feito, damos graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia ela dura para todo sempre. Hoje nós iremos ler Gênesis no capítulo 6, vamos para Mateus no capítulo 6, retornaremos para Esdras no capítulo 6 e finalizaremos em Atos dos Apóstolos no capítulo 6. Você pode deixar o teu curtir, o teu compartilhar, e se você tiver algum comentário ou alguma dúvida sobre aquilo que nós estamos lendo, você pode deixar aqui os seus comentários abaixo desse vídeo, e nós teremos o maior prazer de responder a você. Hoje nós iremos falar de Gênesis no capítulo 6. Ele vai falar sobre a corrupção do homem e também sobre um evento muito importante que é muito conhecido, sobre a Arca de Noé. Vamos lá? Gênesis capítulo 6 diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. E escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, e eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos no coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, os grandes e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida-a em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um telhado com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, suas mulheres e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão virá um casal. A você, para que sejam conservados vivos. Armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham alimentos e mantimentos. Agora nós iremos fazer a leitura de Mateus, também no capítulo 6. Ontem, quando nós fizemos a leitura de Mateus no capítulo 5, eu disse sobre o Sermão da Montanha, e essa é a continuação do Sermão da Montanha, ou do Sermão da Bem-aventurança. E nós vamos continuar ela hoje e finalizaremos amanhã. É um dos sermões mais conhecidos de Jesus. E Jesus ele começa dizendo assim, em Mateus capítulo 6, verso 1. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua direita,
de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. E, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, não mostrem a aparência de triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareçam mal aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vem em secreto. E seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Portanto, se a luz está dentro de vocês são trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua vida, quanto que haver de comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, com o que haver de vestir. Não é a vida e a comida mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celeste os alimenta. Não têm vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora da sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Agora nós iremos ser transportados até Esdras, no capítulo 6, onde eles tinham enviado uma carta para o rei Dário falando sobre a situação da obra que estava acontecendo em Jerusalém. E a intenção deles é que a obra parasse, mas o rei Dário ele dá um decreto. Vamos ler qual é esse decreto? Esdras, no capítulo 6, diz assim: o rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província de Média, e nela estava escrito o seguinte, que o rei Dário comunicou. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém nesses termos: que o templo seja reconstruído como no local destinado à apresentação de sacrifícios e que lance os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e carreiras de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei, e os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus
que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos ao seu lugar, no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Agora, então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixe o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgue o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção deste templo. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para o holocausto, oferecido às Deus do céu, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme solicitados pelos sacerdotes de Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis a Deus do céu, e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, eu determino que, se alguém alterar esse decreto, atravessem o corpo com uma viga tirada da sua casa e deixam empalados, e a sua casa seja transformada em um monte de entulho, e que Deus, que faz o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a sua mão para mudar esse decreto, ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dário, o decretei que esteja plenamente executado. Tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Senhor de Israel e os decretos de Círio e de Dário, de Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi construído no terceiro dia do mês do Adar, no sexto ano do reinado do rei Dário. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os restantes dos exilados, celebraram com alegria e dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com os números da tribo de Israel, e organizaram o sacerdote em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme está escrito no livro de Moisés. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, todos estavam cerimonialmente puros, e os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participaram com eles todos que haviam separado das práticas impuras dos vizinhos gentis que buscaram o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-as da força para realizarem a obra da reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Nós agora faremos a última leitura desse dia. Como passa rápido a nossa leitura, né? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Aqui, o que fica emblemático é a escolha de Estevão e como o Senhor trabalhava na vida desse jovem diácono Estevão e a prisão dele. Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, diz assim: naqueles dias, crescendo em número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, pois suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servirmos mesa. Irmãos, o que escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timor, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes puseram as mãos sobre a cabeça. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também o número de sacerdotes que obedecia à fé. Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se uma oposição de membros chamados na sinagoga dos libertos,
dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como nas províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsa testemunha e diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia como um rosto de anjos. Eu agradeço mais uma vez a tua companhia. Estamos avançando e cada vez que avançamos, você continua firmado no teu propósito. Os problemas e as dificuldades podem vir, podem surgir durante esse período. Às vezes virá o desânimo sobre você. Mas lembre-se, é um ano, é poucos minutos e você, com certeza, diante do teu propósito, você está firmado e você não vai abrir mão dele. E em 2024 é um ano que você, juntamente comigo, dirá: eu li a Bíblia toda em um ano. Fique em paz, eu te aguardo amanhã. Não deixe de comentar, de curtir, de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder transformador da palavra.